Bobagem, sei começar assim. Então, ei pessoas, eu decidi mudar um pouco o formato. A gente já estava há um tempo fazendo aula com PowerPoint, com a minha narração. Eu falei, olha, vale a pena testar. Se ficar ruim, depois a gente muda de novo, não tem problema, tá? Então a gente já está há um tempo aí trabalhando os movimentos, né? A gente estava trabalhando o movimento retilíneo variado, o movimento retilíneo uniforme, e depois a gente trabalhou o movimento retilíneo uniformemente variado. Se você conseguiu seguir comigo a sequência que a gente fez semana a semana, a gente agora terminou o movimento retilíneo uniformemente variado, tanto o estudo algébrico quanto o estudo gráfico. E o que eu vou fazer hoje é um caso especial de movimento retilíneo uniformemente variado. Então eu não vou acrescentar muita coisa ao que a gente já sabe. Existe agora a necessidade de uma discussão com relação à parte histórica nesse processo, porque ela é extremamente importante. A gente não pode falar de queda livre sem lembrar que historicamente a gente tem toda uma linha contextual que é super bacana de compreender. E em termos de contas, de algebrismo, eu vou fazer só uma adequação, mas vai continuar sendo as mesmas fórmulas que a gente estabeleceu nos vídeos anteriores, tá? Então, qualquer dúvida, ou me pergunta, ou pode retornar nos vídeos anteriores, que a gente vai dar um jeitinho de começar a trabalhar essa situação. Que é a sua dúvida, né? E aí, assim, professora, você acabou de falar aí, mas eu não tenho a... Você tá lá no capítulo 200, eu ainda tô no 3. Então, eu preciso que você agora tenha um pouco mais de foco e concentração, tá? Pega, dá uma estudada nos capítulos anteriores até para você ter dúvida, para você conversar comigo e falar assim, olha, professora, e agora já no privado? A gente já não vai ter tempo mais no fórum. Precisamos dar uma analisada nessa questão aqui porque eu não entendi bem, tá? Então vamos dar sequência. E a nossa sequência, ela começa com uma coisa super bacana, que é eu te contando uma história. E até então, a gente na física, eu te contei uma historinha no início, que eu te falei um pouco sobre Newton e por que essa vontade tão grande de calcular as coisas, tempos, posições e velocidades, mas depois eu só fiquei nas contas. Então a gente para um pouquinho e volta para pensar como é que foi a evolução da ideia que eu vou te apresentar hoje. E aí eu começo com o senhor Aristóteles, que foi super foda. Pensando no contexto da época em que ele vai produzir ciência, vai começar ali a pensar sobre a natureza das coisas, a natureza dos corpos, como é que tudo funciona, ele foi uma coisa singular na história da ciência. Ali naquele ponto, e a gente está falando ali, ó, de 384 a 322 a.C. Para você lembrar, Aristóteles foi aluno de Platão. Então, a gente está falando de um cara extremamente bem formado com relação a coisas acadêmicas. E aí eu vou te contar qual foi a teoria dele. Então hoje você pode até rir dela, mas na época você não podia rir não, que era muito boa. Ele veio e falou o seguinte, olha, tudo que existe nesse universo, e aí o universo era uma coisa muito restrita, mas então vamos pensar assim, tudo que existe na Terra era composto por 4 elementos. Algum desses 4 vai ter principal destaque dentro do corpo, tá? Mas para ele existiam os 4 elementos que seriam terra, água, ar e fogo. E está colocado ali numa forma decrescente de densidade. Então, o mais denso é a terra, e aí, mais denso se a terra... Então, assim, a gente vai lembrar daqueles conceitos de densidade de vai para o fundo e boia, eu vou precisar disso agora. Então, a terra, colocada, se juntar esses 4, é aquela que vai para o fundo. E aí justifica, por exemplo, a ideia de mar. Porque a terra, o mar, seria terra embaixo e água por cima. Então, terra mais densa, depois água, depois ar e fogo. E aí ele vai dividir esses 4 elementos em elementos leves e elementos graves. Então, nesse momento, então assim, daí vai vir a origem da palavra gravidade. Mas nessa situação que a gente chama de grave, não tem nada a ver com gravidade, nada. Ali é mais fácil você pensar que os graves são os pesados do que os graves têm a ver com a aceleração da gravidade, tá? Então ainda não existia esse conceito. Aqui, ó, não se conceituou isso. Então o que a gente tem? Os 2 primeiros, que é a terra e a água, ele chama de graves e ele fala assim, os graves têm uma tendência natural de descer para o centro da terra. Eu te falei um pouquinho. E aí os leves, que seriam o ar e o fogo, têm uma tendência natural
a subirem, a movimentos de ascensão. E aí você vai conseguir, por exemplo, perceber por que a água, quando está quente, tende a subir. Ele aí está conseguindo, por exemplo, justificar os movimentos de convecção. E mais ainda, ele vai propor que os corpos, esses elementos, eles têm lugares naturais de se estabelecer. E aí, toda vez que você inverte ou você desequilibra essa relação de densidades aqui, a tendência do corpo é voltar para o seu estado natural, o seu lugar natural. Então, ele começou a justificar, por exemplo, uma coisa que nós vamos trabalhar lá na frente, o movimento dos corpos. Por que os corpos se movem? Aqui na teoria de Aristóteles, é por causa da sua composição e do seu lugar natural. Então, coisas que têm muita terra, têm a tendência de ir para o centro da Terra. Então, qualquer coisa. Então, vamos justificar aqui, ridículo, eu vou fazer isso umas 30 vezes nesse vídeo. Mas, por exemplo, o meu canetão, ele ia justificar que o meu canetão tem muita terra. E por isso, quando eu solto o canetão, ele tem a tendência de voltar para o seu lugar natural, que é o chão. E eu espero que meu vizinho não esteja dormindo. Beleza. E aí, ele vai fazer mais algumas relações. Vou pegar o canetão. Ele vai fazer mais algumas relações e uma delas é extremamente importante pra gente. Ele vira e vai falar o seguinte, bom, deixa eu fazer um adendozinho, que agora não tem grande importância, mas em algum momento vai ter. Platão já comentava da dificuldade, então assim, a humanidade sempre teve muita dificuldade, então vamos falar assim, a humanidade em escopo científico, né? De entender o movimento sem ninguém empurrar. Então a gente conseguiu elaborar 4 elementos que determinam o movimento dos corpos, né? E quem é que determina o movimento da Lua? Ou o movimento das estrelas? Então ele vai criar um elemento específico para o movimento de corpos celestiais, tá? Então o que a gente vai chamar de esfera celeste, e aí é toda uma forma diferente de ver o sistema solar, a gente está colocado em esferas, e ele tem toda uma forma de construir esse sistema que a gente vai ver em algum momento desse ano. Ele vai falar o seguinte, olha, quem atua para movimentar com relação ao movimento dos corpos celestiais vai chamar éter. Para você ter noção, esse éter vai influenciar muito a ciência, principalmente a física. A busca pelo tal do éter vai ser uma busca que vai durar até alguns anos atrás, tá? E aí, Aristóteles vai propor o seguinte experimento. Esse experimento é bem importante pra gente. Ele vira e fala o seguinte, bom, vamos pegar 2 corpos, e aí ele vai falar a seguinte sugestão. Os corpos têm que ter forma e tamanhos iguais. Então tá aqui, ó, 2 corpos de mesma forma e de mesmo tamanho. Só que o que nós vamos fazer? Um corpo tem massa M, o outro corpo tem massa 2M. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abandonar os dois à mesma altura. Eu vou chamar a atenção dessa palavra nesse vídeo, nessa aula, muitas vezes. Porque a física, ela diferencia quando você conta pra mim e fala assim, eu joguei um corpo, eu lancei um corpo, eu arremessei um corpo. Quando eu ler uma frase desse tipo, eu vou entender que no início o corpo já tinha uma velocidade. Você lançou, você jogou, você arremessou, então alguma coisa saiu com velocidade. Quando eu virar pra você, ou quando você ler um exercício, que o corpo foi abandonado, o corpo foi largado, o corpo foi solto, o que você tem que entender é que eu simplesmente larguei, eu não dei a ele velocidade inicial nenhuma. Então o que eu estou te contando aqui é que eu abandonei os 2 corpos da mesma altura. Então se eu abandonei, a velocidade inicial do M é 0, e a velocidade inicial do 2M, acreditem, também é 0. E aí o que Aristóteles vai falar para você? Bom, se eles estão no mesmo meio e a única coisa que difere os dois é a massa, então temos um problema. Qual é o problema? Bom, se esse tem massa e esse tem 2 vezes a massa, então é intuitivo que esse caia mais rápido. Quantas vezes mais rápido? 2 vezes mais rápido. Portanto, ele vai gastar a metade do tempo. Então, enquanto esse daqui tiver na metade da trajetória, esse daqui já chegou. Então, ele vai falar o seguinte, olha, quanto maior a massa, menor é o tempo de queda. E pronto. E isso é tão intuitivo, isso parece tão certo, que demorou muitos anos, não foi só para ser questionado. Então, com o passar do tempo, houve cientistas que chegaram a questionar essa ideia. Mas eu vou demorar muitos anos para literalmente conseguir refutar essa ideia e falar, isso provavelmente está errado, tá? Até então, corretíssimo, super intuitivo. O que tem mais massa cai primeiro, tá?
E aí, vale comentar também que Aristóteles ele já tinha percebido uma determinada coisa, que era o seguinte: para Aristóteles, o que é que influencia a velocidade de um corpo na hora de cair? Duas coisas para ele: a massa do corpo, quanto mais massa, mais velocidade, e a densidade do meio em que aquele corpo está caindo. Ele falou assim: olha, se a densidade do meio que o corpo está caindo, ele falou assim: olha, existe uma proporção aí. Olha a ideia, a gente não tem uma igualdade, não deu para estabelecer nas relações que ele estabelece quem é a constante que faz com que isso vire uma igualdade, mas ele fala o seguinte: a velocidade do corpo é proporcional à massa dele, diretamente proporcional à massa dele, e inversamente proporcional à densidade do meio que ele está caindo. Então é assim, quanto maior for a densidade do meio, menor é a velocidade. E isso não está errado. Agora, não necessariamente dessa proporção, mas isso não está errado. Pensar isso não é errado. A massa do corpo, até hoje, não se encontrou nenhuma forma significativa de demonstrar que a massa do corpo influencia em algum momento da queda. Nada, nadinha. Mas deixa isso para depois. Só temos um problema nessa densidade do meio. Se eles entendessem o que é o vácuo, né? Porque hoje a gente tem uma compreensão muito bem estabelecida do que é o vácuo. É até bonito falar o que é o vácuo. É nada. É literalmente aquele espaço que está cheio de nada. Se eu fizesse um corpo cair no vácuo, a densidade do vácuo é zero. Você vai cair num problema matemático, que é dividir um número, vamos dividir isso aqui é uma igualdade, um número x qualquer por zero. E aí eu vou te contar, quando você divide qualquer número por zero, sabe qual é o valor do resultado? Infinito. Você conseguiu estabelecer velocidade infinita para um corpo. Só que aí vamos pensar um pouquinho, naquela época eles ainda não estavam estabelecendo, eles ainda não tinham estabelecido a ideia do vácuo. Eles nem aceitavam a ideia do vácuo. Eles vão usar para substituir alguma coisa no universo, eles substituem por uma coisa chamada éter, tá? E aí, é isso que a gente vai carregar até Galileu. Vai ter gente fazendo coisas que vão começar a refutar essa ideia? Vai. Uma ideia super bacana, que eu vou propor uma coisinha para vocês, e aí vocês vão ver lá no Conexa, é um cara chamado Simão Esteva. E aí o que o Stevin disse? Ele falou, ele não disse, ele fez. Ele fez o seguinte: ele pegou um corpo com massa M e um corpo com massa 10 vezes maior do que a massa M. E aí ele fez o seguinte: bom, os dois têm o mesmo formato, tá? E mesmo tamanho, para não influenciar esse tipo de coisa. Qual que é a proposta? Vamos abandonar os dois da mesma altura. Se eu abandonar os dois da mesma altura, o que ele pretende perceber? De acordo com a ideia do Aristóteles, esse daqui vai cair, mas vai cair muito na frente. Ele vai cair tão na frente que você vai ouvir o barulho de um cair, porque ele coloca uma tábua embaixo. E aí você vai ouvir o barulho de um cair e depois você vai ouvir o barulho do outro cair. Você vai diferenciar dois sons. Um cai e o outro cai. Sabe qual foi o lindo? Ele nunca conseguiu diferenciar esses sons. Ele, ó, mesmo soltando os dois juntos, ele sempre ouvia um som só. E aí o que eu vou te pedir? Então, da um de Simão Stevin, produz para mim um vídeo em que você consiga fazer exatamente o que ele fez. E mostra para mim que realmente corpos caindo abandonados da mesma altura, mas com massas diferentes, vê quantos barulhos você consegue ouvir quando ele cai. Parando a nossa história por aí, vamos dar sequência. Essa história vai perdurar por muitos anos. E vai ser um outro cara chamado Galileu Galilei que vai conseguir começar a reestruturar tudo que a gente está conversando. Espera um pouco. Voltamos. O que acontece agora? Vamos falar de Galileu Galilei. Que eu não estou falando que é o único, mas a intenção dessa aula também não é fazer uma revisão histórica de todos os modelos propostos com relação à queda dos corpos. Foram muitos.
tá? Tô pegando os dois principais, Galileu e Aristóteles. O que acontece? Galileu, e aí vamos pensar, se eu pensar em questão de anos, eu tenho quase 2.000 anos de diferença entre um e outro. Quase. Então uma ideia perdurou por quase 2.000 anos, muito pela forma como a gente valorizou e a gente ainda valoriza as ideias de Aristóteles. Muitas dessas ideias, naquele momento, você não poderia questionar. Ele era um pilar da ciência, como se você questionasse hoje Newton. E Newton foi questionado. Hoje a ciência ela se pauta muito mais no resultado experimental do que quem é que foi que disse isso. Tá? Então, voltando lá, Galileu Galilei. Primeiro, a história de Galileu é maravilhosa. Galileu é aquele cara que era pobre, depois ficou rico, depois conheceu o rei, ficou amigo do rei, conseguiu fazer muita coisa bacana. E é por causa de ter grandes, ter boas amizades poderosas e amizades influentes naquela época, que Galileu teve uma vida bem longa, tá? Em geral, a vida de físico não é longa, não. Então vamos contar. Um experimento super famoso de Galileu é dele ficar jogando coisas da Torre de Pisa. Então, não é qualquer pessoa que subia na Torre de Pisa e ficava jogando coisa. Isso já demonstrava como é que Galileu era bem quisto no meio acadêmico e no meio da nobreza, tá? Até certo tempo. E aí, o que acontece? Qual é a brincadeira da Torre de Pisa? Ele vai literalmente pegar corpos de massas diferentes e abandonar na mesma altura. E aí ele chama um monte de gente que trabalhava naquela época na área da filosofia natural, que era natural, então assim, que era o que a gente hoje chamaria de cientista, para falar assim, olha, eu vou fazer isso, olha daí de baixo, vê se está dando diferença entre um e outro. E aí ele fez isso várias vezes. Ele pegou corpos de ouro, cobre, madeira, e aí ele ficava jogando e falando, olha, deu diferença? Não, deu diferença? Não. Então, tinha uma comunidade que viu esses experimentos e falou, olha, caramba, eu entendo tudo que a gente fala, mas o cara tá mudando a massa lá em cima e soltando, e o tempo de queda não tá dando diferença aqui embaixo. E aí eles entendiam que tinha alguma coisa ali que era, então assim, que a teoria de Aristóteles podia ser boa, mas provavelmente ela precisava de correção, tá? E aí, Galileu vai sacar duas coisas, que vão ser super importantes no estudo daqui pra frente. Tem uma coisa que a gente fala na ciência que é assim, você pode produzir 5.000 experimentos que comprovam que a sua teoria está certa. Se eu achar um experimento que comprova que a sua teoria está errada, é porque ela está errada e precisa de correção, tá? Então, qual é a ideia? Vamos pegar a ideia de Aristóteles. Aristóteles fala o seguinte, o corpo de maior massa cai primeiro, tem menor tempo de queda. Eu peguei duas folhas que a priori têm a mesma massa. Então, se elas são abandonadas da mesma altura, não tem a mínima ideia se é da mesma altura, provavelmente no vídeo alguma vai estar maior, alguma vai estar menor. Mas e daí? Agora eu falei tão rápido que eu tenho certeza que ninguém entendeu. Mas imagina que vou abandoná-las à mesma altura, estão à mesma altura, e se elas têm a mesma massa, se eu sigo a teoria de Aristóteles, elas têm que ter o mesmo tempo de queda. Então aí você solta as duas. Você não viu, mas eu estou te contando, olha, caiu juntinho, linda, uma do ladinho da outra, elas depois no final se abraçaram. Então dá, se tem a mesma massa, se eu usar só a relação de Aristóteles para pensar nas coisas, sempre tem que cair junto. Certeza que Fabiano fez isso com vocês. Mas é o seguinte, eu tô mantendo a mesma massa. Essa daqui tá toda rabiscada, vou amassar essa. Então, quando você amassa um corpo, você não altera a massa dele. A massa dele permanece a mesma. Eu tenho uma balança, eu podia ter pegado a balança, colocado as duas e falado assim, olha que louco, tem a mesma massa. Mas você vai acreditar em mim que eu não preciso fazer isso. Elas têm a mesma massa. Se elas têm a mesma massa, agora eu tenho certeza que isso vai aparecer no vídeo. Elas têm a mesma massa. Se elas têm a mesma massa, Aristóteles falou pra mim que tem que ter o mesmo tempo de queda. Eu não me importo com o resto do mundo, eu me importo com Aristóteles, o mesmo tempo de queda. Deu ruim. Quer ver uma coisa? Você pode, em vez de soltar da mesma altura, você pode variar e falar assim, beleza, eu vou apelar. Eu vou soltar ela de uma altura muito maior, porque elas vão cair juntas e eu vou dar um jeito. Não tem jeito. Beleza. Quem é que pegou um experimento desse e falou assim, vocês não estão percebendo o negócio que eu tô? Então, quem é que influencia o tempo de queda quando a gente literalmente estiver falando do tempo de queda com coisas na superfície da Terra? O senhor Galileu falou assim, ó, primeira coisa, coloquei invertido, mas o formato do corpo que está caindo, e por que o formato importa? Porque é ele que determina a quantidade de resistência do ar.
Então, esse corpo aqui, ó, tem uma superfície tão grande para o ar atuar, que é muito... O ar consegue retardar o tempo de queda dele, mas não consegue retardar... Consegue, né? Mas de uma forma muito menos efetiva, porque a área de atuação da resistência do ar aqui é muito menor, então o tempo de queda vai mudar por causa do formato, que indiretamente está mudando por causa da resistência do ar. Última vez, cansei. Então eu vou começar daqui para baixo te contando algumas coisas e fazendo algumas definições super bacanas. Mas a primeira definição que eu vou escrever aqui, mas eu quero já de cara te contar, é que toda vez que você for estudar um movimento de queda livre, adivinha o que significa livre no movimento? Queda livre significa que ele é livre da resistência do ar. Se ele é livre da resistência do ar, então não importa o formato que ele tem. Porque o formato ele é importante para a gente entender como é que a resistência atua. Mas se não tem resistência, a grande sacada que a gente tem é, se eu retirar a resistência do ar, sabe o que acontece com o tempo de queda de qualquer corpo? Diferentes massas, mesmo abandonados à mesma altura, o tempo de queda tem que ser o mesmo. O que eu vou fazer agora, você vai perceber que eu vou editar, é colocar 2 experimentos. Eu vou tentar 2, mas se aparecer só um é porque não deu, tá? Um é um experimento que foi realizado quando o homem foi pela primeira vez à Lua. Ele levou um martelo e uma pena de falcão. Pouco importa se é de falcão ou de galinha, né? Mas eles contam que é de falcão. E aí, o que acontece? Na superfície da Lua, coisas que a gente precisa entender. Tem gravidade, tem aceleração. A Lua também puxa as coisas para o seu centro, só que ela puxa com menos intensidade. Ele solta os 2, martelo e peninha. E é muito bonito ver, porque caem os 2 juntinhos. Só que a qualidade desse vídeo é muito ruim, tá? É muito difícil ver. Mas aí, eles fizeram uma câmara de vácuo enorme em algum lugar, provavelmente nos Estados Unidos, porque todo mundo lá aparecia em inglês. Mas se não for um dia eu te conto, no vídeo legenda eu te conto onde é que é. E aí eles vão soltar, se a minha memória não está falhando, eles vão soltar uma bola de boliche e uma pena. E aí você vê lindamente os 2 caindo juntinho. Por quê? Porque não existe em nenhum momento da física a gente conseguiu correlacionar a massa do corpo ao seu tempo de queda. Não altera. Quem altera o tempo de queda de um corpo é a resistência do ar. Se você retira a resistência do ar, independente da massa, o tempo de queda é o mesmo, tá? E aí, a partir de agora, eu vou fazer o registro da parte prática de queda livre, tá? Segura aí. E aí, enquanto eu faço o registro, assiste o vídeo. Beijo!